tema: a fonte de águas vivas e o poço de Jacó. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Interessante, né, meus amados? No princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus não se movia sobre a face da terra, e sim sobre a face das águas. Nós sabemos, amado, que o nosso planeta Terra, né, que deveria ser chamado planeta Água, né, é composto por 70 a 75% de água, né? Esse nosso planeta Terra. Então ele é composto por 75% de água. Não obstante essa coincidência, né, por assim dizer, o nosso corpo também, ele é composto por 70%, 75% de líquido, de água. Agora, olha a ideia, né, a influência, ou a revelação que nós vamos obter nesta manhã, por aquilo que a ciência chama de a vida, né, da terra, que é a água. Sem água não há vida. E olha a comparação, ao decorrer da mensagem nós vamos entender isso, do que Cristo fez por nós, ou quem é Cristo, e como acontecia no pacto judaico, lá nas oblações, lá nos sacrifícios, nos rituais. Tudo tem uma conexão, uma ligação e uma revelação, e é o que nós vamos aprender nesse dia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que o apóstolo Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha que interessante. Pedro está dando uma palavra aqui para aqueles que estavam falando acerca da vinda do Senhor, que estava tardando, que muitos diziam que ia acontecer, e estava demorando. E Pedro disse: vocês ignoram isso, assim como vocês ignoram isso aqui. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então imagine, amado, que nós estamos pisando em uma porção seca, onde a grande parte, a grande porcentagem é água. Nós estamos lá em cima verdadeiramente de por assim dizer, de um oceano. E o que é que isso tem a ver com a mensagem, com a revelação, algo que eu posso extrair para a minha vida? Isso é a título de curiosidade. Eu sei, irmão, que existe mais água do que porção seca. Eu entendo isso, irmão. Números, capítulo 19, versículo 7. Olha o que acontecia no pacto judaico. Lembrando que a lei, ela serviu de aio, né, do grego condutor, aquele que nos conduziu, aquilo que nos não, conduziu o judeu até Cristo. Ela só serviu para conduzir o judeu até Cristo, porque Cristo é o fim da lei. Então na lei, dentro daquelas cerimônias, né, olha o que acontecia. Então
Números 19, 7. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água. Olha a importância desse elemento chamado água, desde a fundação ou da criação, e até mesmo dentro daquele conceito judaico, dentro daquela aliança. O sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Isso aqui estava falando do sacrifício que seria feito, sacrifício de animal que seria feito, o sangue seria derramado, e aquele sacerdote que fazia, que iria apresentar esse sacrifício, ele tinha que passar por isso aqui. Depois do sacrifício, ele deveria lavar suas vestes e banhar a sua carne em água. E mesmo assim, mesmo ele se banhando fisicamente, ele ainda continuaria imundo, impuro até a tarde. Por quê? Porque aquele banho, ou lavar das suas vestes, literalmente falando, não o purificava daquilo ou naquilo que ele estava representando, que era sacrificar em prol do pecado do povo. 8. Também o que queimou, ele fazia o sacrifício com cutelo, matava o animal, outro sacerdote iria queimar o sacrifício, porque era assim, irmão, na lei. Um matava, um queimava, um tirava as cinzas, um cortava a lenha, para manter o fogo do altar aceso, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ou seja, os sacrifícios tinham que ser lá mantidos, porque se o sacrifício fosse deixado de oferecer a Deus, Deus ali entendia que o povo estava abandonando o culto, estava abandonando o seu compromisso. Então havia essa indulgência, esses costumes dentro daquele pacto. Também o que queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. Também quem sacrifica se lava, é imundo até a tarde. Quem queimou o sacrifício se lava, tem que se lavar, e também estará imundo até a tarde. Isso era na lei, irmão. Tem gente aí querendo cumprir a lei, querendo dar dízimo, querendo fazer jejum, querendo se lambuzar com óleo, oriundo do judaísmo, irmão? Aí tem que circuncidar também, Olha lá, Números 19, 9. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada, a cinza, para a congregação dos filhos de quem? Israel. Não tem nada a ver com os gentios. Para a água da separação, expiação, é uma expiação, estava expiando o pecado. Então aquele homem limpo tinha que ajuntar aquela cinza da novilha, porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Tinha uma água específica, separada, consagrada, sim, naquele tempo. Não é isso que esses homens fazem hoje. Eu vou aqui consagrar o meu copo com água. Para com isso, irmão. Nós estamos na imagem exata que é Cristo Jesus, e nós não estamos mais bebendo do poço de Jacó. Nós estamos no oceano, na fonte das águas da vida. Para a água da expiação Números 19, 11 e 12. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Olha o peso da lei, irmão. Porque eu tenho que guardar o sábado hoje, porque eu não posso. Até tem vontade de tomar um cafezinho, mas não toma por causa da religiosidade. Eles pensam que são judeus, eles pensam que estão vivendo no tempo da lei. Mas é porque está escrito. Meu amado, tanta coisa que está escrito que não é para você fazer, ou é para fazer? Então pega uma serpente e sai aí, porque Jesus disse: pegarão os serpentes e os escorpiões. Falou ou não falou? É para pegar?
porque existe um conceito, uma mensagem ali. Jesus disse: quem não comer da minha carne, e beber do meu sangue não tem parte. Existe algum canibal aqui para comer da carne de Jesus e beber do sangue? Não, irmão. Então era um conceito, existia uma mensagem ali. Amém? Quem está acompanhando? Amém. Falando dela, tem que tomar, né, irmão? Aquele que tocar em algum morto, o cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será o quê? Limpo. Então existia uma água específica para a purificação. Isso na lei. Quantos já estão entendendo o mistério? É assim que eles dizem, né, irmão? Não tem nada de mistério não, irmão, é revelação mesmo, olha lá. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo até o 7º dia. Então ia ficar imundo até o 7º dia, se não se purificasse ao terceiro dia. Números 19, 17. Para o imundo, pois, tomarão da cinza queimada da expiação, da cinza, da queima da expiação, e sobre ela colocarão água o quê? Água viva ou água corrente, né? Água corrente, água viva, dando mesmo. Num vaso. Então era isso que tinha que fazer. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água viva, água corrente num vaso. Olha o secretismo, as indulgências que havia na lei, os ritos. Números 19, 18. E um homem limpo tomará ensopo e o molhará naquela água viva, água corrente, e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis. Epa, mas aqui eles pegam, né, irmão? Esse microfone é consagrado. Olha lá, irmão. Sobre a tenda, aí eles usam isso aqui. Esse lugar é um lugar santo, porque essa tenda, ou esse templo, é consagrado ao Deus Altíssimo. E ai daquele... A irmã já estava tirando a foto aqui, né? Quase que eu saio para lá, irmã, que aqui é santo. Eles chamam de altar, né? O altar aqui é santo, ninguém pode passar aqui, só os pregadores, que eles dizem que eles são ungidos. E as coisas aqui são consagradas ao Senhor, e ninguém pode tocar. Ninguém pode chegar no teclado do irmão, porque quem toca é ungido, o outro irmão chegou, não é. Por quê? Porque eles se baseiam aqui, ó, na lei. Olha lá. E espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem. Então hoje é dia de muitos lugares aí, todo mundo sair no mínimo borrifados, né? Eles usam um negócio lá de spray, né? Isso aí, dizendo que está ungindo as pessoas, que está... Para com isso, irmão. Vamos parar com isso que está feio demais. Como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Olha, você não podia nem ir num velório tocar. Isso era lei. Jugo de escravidão, peso demais, que ninguém podia suportar. Os fariseus não praticavam, mas eles queriam obrigar as pessoas a praticarem. E assim é hoje. Os fariseus que estão, por aí, do lado de cá, eles não praticam. Então eles dizem: olha, você tem que fazer, você tem que sacrificar, você tem que trazer para o altar. Meu amado, o altar era uma caixa quadrada com 2 metros e pouco, com 1 metro e pouco, para jogar o sacrifício dentro e tacar fogo. Não tem nada a ver com isso aqui. Altar não era uma plataforma como eles fazem hoje e dizem que quem está aqui está no altar. Não é isso que a Bíblia fala. Então eles dizem que você tem que trazer para o altar, que você tem que sacrificar. Mas eles falam, eles pregam e não praticam. Porque eles mandam vocês venderem os seus geladinhos, para aqueles que não têm uma mínima de condição, para dar os dízimos.
Mas os mesmos estão de jatinho e vê o irmão passando fome e não coça o bolso. Mas há quem goste disso. O povo ama essas coisas. E é por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses que por causa disso, porque o povo tinha prazer na mentira e não amava a verdade, Deus enviava a operação do erro. E é por isso, amado, que a verdade é difícil de ser aceita. Porque Jesus, na época do seu ministério terreno, ele disse para a samaritana: os verdadeiros vão adorar em espírito e verdade. Ou seja, terão consciência, terão convicção, e não agirão religiosamente falando, ou por emoção, ou até mesmo, por serem induzidos ao erro. O homem limpo tomará o ensopo e o molhará naquela água, e espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou faleceu, ou numa sepultura. Olha lá, Números 19. E o limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Olha a importância da água dentro daquele pacto. Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 13 e 14. Eita, meu Deus do céu, tem gente que vai chiar. João Batista estava batizando em quê? Em quê? Nas águas. João Batista, amado, foi o último profeta da lei. Então João Batista pregava a lei, João Batista representava a lei. Então o batismo de João Batista nada mais era do que uma mensagem profética. Era a mensagem de João. O que foi que João pregou? O batismo do arrependimento. Com o quê? Com água. Por quê? Porque João fazia parte da lei. E o que era que tinha na lei, oriundo ou concernente aos sacrifícios? As lavagens, as águas. Então João Batista vem trazendo uma figura das lavagens, que ele estava ali ainda representando o antigo pacto. Mateus 3, 13 e 14. Então veio Jesus da Galiléia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então Jesus ia ser batizado por quem? Existe, a grande parte dos nossos irmãos, ou da religião de um modo geral, eles dizem que se você não se batizar nas águas, você não será salvo. Por quê? Porque eles pegam o texto lá de Marcos, capítulo 15, versículo 16, que está escrito assim: quem crê e for, será o quê? Salvo. Então eles pegam aquele texto isolado, aquele versículo, porque o texto continua: tocarão em serpentes e escorpiões também, não lhe farão mal algum. O texto continua: beberão coisa mortífera também, não lhe fará mal algum. Então existe uma lista, existe uma mensagem ali, não é um versículo isolado. Outro tempo aí um pastor americano foi usar aquele texto isolado, pregando com a serpente na mão. Teve um dia que eu acredito que aquela serpente era fêmea, e ela acordou de TPM, e a serpente picou aquele homem e ele morreu. Brincadeira à parte, meu irmão. E a serpente matou aquele pregador, porque ele foi ao pé da letra, pegou a cobra e ficou na mão fazendo a reunião, porque ele se baseou no texto isolado de Marcos. Então, muitas pessoas usam o texto de Marcos para dizer: quem crê e for batizado será salvo, não entendendo que o livro de Marcos não é evangelho, é livro histórico. E quem está falando ali, quem está narrando ali, está vivendo dentro daquele conceito judaico, está vivendo dentro daquela mentalidade pactual, está preso ao pacto. E agora, irmãos, Jesus, Mateus 5,17, Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, para destruir, mas eu vim para cumprir. Então o que era a lei? A lei era um contrato de Moisés até Jesus de Nazaré, ou até João Batista, o último profeta.
Então a lei foi dada por Deus a Moisés. E aquela lei, com 613 ordenanças, permaneceu até Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele veio justamente para cumprir aquele contrato, aquelas indulgências da lei, as petições da lei, os sacrifícios da lei, as oblações da lei. Tudo tinha que ser cumprido. Como nenhum homem conseguiu cumprir, inclusive o próprio Moisés, que foi aquele que anunciou a lei, o próprio Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6 a seguir. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma humana, foi para a cruz cumprir as exigências da lei. Amém? Então Jesus estava cumprindo a lei. E como alguém que estava cumprindo a lei, ele tinha que se submeter a alguns conceitos, inclusive a lavagem, ser lavado por água. No antigo pacto, o animal, antes de ser sacrificado, ele era sacrificado e tinha suas vísceras lavadas com água. Então a importância da água no antigo pacto. João Batista quem é? O último profeta da lei. Então ele está representando um sacerdote, ou um pacto. João Batista, ele tem que batizar aquele que seria o Cordeiro de Deus, o animal perfeito, que iria fazer o quê? Tirar. João capítulo 1, versículo 29. O próprio Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro daquele conceito, o cordeiro, o animal que iria tirar o pecado do mundo, ele teria que ser lavado, porque era assim na lei, e Jesus estava na lei. É por isso que Jesus vem para ser batizado por João. Agora outra pergunta, e fica aí para você: se tem que se batizar nas águas para ser salvo, e alguns vão dizer, também, mas Jesus também mandou batizar. Mas quem Jesus mandou batizar? O judeu, porque o batismo era um sinal de arrependimento para o judeu. Não era para tirar pecado, era de arrependimento. Irmão, mas tem que se batizar para ser salvo. João Batista batizou Jesus e uma multidão, amém? Pergunta: quem batizou João Batista? Então se o batismo nas águas salva, João Batista foi um perdido, porque ninguém batizou João Batista. O evangelho é para você pensar, o culto é racional, irmão. Como é que alguém que vai batizar Jesus não é batizado por ninguém? Aí João diz o quê? Olha o que é que João diz. Então Jesus veio para ser batizado por João, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço, eu preciso de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas sou eu que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim, Senhor. 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por a indicativa de um tempo, porque isso aqui era um batismo transitório, não era real, era uma sombra. Então Jesus disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele toda a justiça de quê? Da lei. Havia uma justiça na lei que os fariseus não cumpriam. Aí Jesus disse assim: vocês fariseus hipócritas, Mateus 23, vocês dão o dízimo do endro. Não é do salário não, né? Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês negligenciam o mais importante de quê? Da graça? Da lei, porque Jesus estava cumprindo a lei. Vocês negligenciam a fé, a misericórdia e a justiça. Então eles eram hipócritas. Então Jesus teve que cumprir toda a justiça da lei. Como eu falei, a lei era um contrato que finalizou, foi cumprida por Jesus Cristo. Em Jesus, o contrato da lei foi rasgado. É como se eu fechasse um contrato aqui de aluguel do espaço
E eu tenho que cumprir esse contrato. Mas quando acabar aquele contrato, eu não tenho mais nenhum vínculo com o proprietário, nem ele comigo. Eu estou livre dele e ele está livre de mim. Então as pessoas que viveram na época da lei, eles estavam presos na lei, no ministério de condenação e morte. Quando Jesus vem para levar a culpa do seu povo, do judeu, Jesus no Calvário, ele rasga o escrito de dívida mediante a lei. Então a lei ali na cruz, ela é consumada, cumprida, acabou, porque o fim da lei é Cristo, amém? Então vamos entender, continuar entendendo. Hebreus, olha aí, Hebreus 9:9. Nós cremos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Independente, olha lá. Que é o que? Uma alegoria ou uma parábola. Que é uma alegoria para o tempo presente, né? Aqui é pós-ressurreição de Cristo, em que se oferecem dons e sacrifícios, ó, no plural, porque havia vários sacrifícios na lei. Era o sacrifício de animal, sacrifício de alimento, sacrifício disso, sacrifício daquilo, e as lavagens, as abluções, nós vamos entender. Olha lá. Em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, mesmo aqueles que ministravam o sacerdócio, mesmo aqueles que tinham, né, a incumbência, o chamado para fazer os sacrifícios, nem eles mesmos tinham consciência, né, de que estavam perfeitos. Por quê? Porque quanto à consciência, não é não, irmão. A lei não pode ou não podia, né? Não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, se a lei não aperfeiçoava aqueles que ministravam, quanto mais, como dizia minha avó, o povo. Imagina o povo. Se a lei não justificava aquele que oferecia o sacrifício, aquele que foi chamado para aquilo, aqueles que estavam lá com aquelas vestes sacerdotais, que participavam, né, de tudo aquilo que a lei obrigava para que aquela tribo fizesse, a tribo de Levi. Se a lei não aperfeiçoava ninguém, principalmente aqueles que faziam o serviço, pior do povo de Deus. Olha lá, 10. Por quê? Consistindo somente em comidas e bebidas, e em várias abluções e justificações de quê? Da carne ou do espírito? Da carne, irmão. Impostas até o tempo do quê? Da correção, ou em outra tradução que eu gosto muito, da reforma. Ah, porque a reforma aconteceu há 500 anos atrás com Lutero. Que reforma, irmão? Para com isso, irmão. A reforma, a correção, foi no Calvário. Trocaram o gato por lebre, aí estão dizendo que fizeram a reforma, irmão. Ah, não tem A nem B, irmão. Até o tempo da reforma, a reforma aconteceu no Calvário. O conserto, a correção aconteceu lá no Calvário. Porque antes disso, era consistido somente em comidas e bebidas. E aí Paulo vem de sola nos Romanos. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não adianta a religião tentar se justificar por comer ou não comer, porque o reino de Deus não consiste nisso. Porque antigamente, na lei que era assim, consistindo somente em comidas e bebidas. Você não pode comer essa carne, essa você pode. Você não pode beber isso você pode. E hoje é a mesma coisa. Isso eu como, isso eu não como porque a minha religião não permite. Ou eu vou consagrar um jejum a Deus e eu vou ficar o dia todo em jejum, e à noite, quando eu abrir a boca, ai, vai sair um bafo miserável. O dia todo sem comer, né, meu irmão? Então não justifica, irmão. Não justifica, jejum não justifica a ninguém. O comer ou não comer não acrescenta nada a ninguém, espiritualmente falando, porque isso era o quê? Era oblações, né? Que oblações aqui está falando de diversos sacrifícios, e justificações da carne, era da carne, irmão.
Porque o pacto da lei era um pacto carnal, foi feito em pedra, era no sentido literal daquele povo, era para aquele povo específico, para o judeu. Hebreus 9:19, olha: porque havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos, segundo o quê? Segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com o quê? Tem que ter água, viu? Era na lei, ó. Com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro, como todo e toma água, e toma sangue sobre o povo. Era isso que acontecia na lei. E o sangue representava a purificação do pecado, e a água representava o lavar. Você se sujou com o sangue do animal inocente, você agora vai ser lavado. E era essa, sabe, essa ligação que havia na lei. Então é disso que o apóstolo está falando, fazendo essa narrativa que Moisés fez. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 5. Exercite agora a tua mente em Cristo, porque esse texto é um pouquinho complexo, porque eu tenho certeza que você já passou por cima dele, mas não entendeu nada, como eu também não tinha entendido nada. Então vamos lá, porque muitos vão pegar isso aqui para justificar outra coisa, e eu vou falar por quê. 1 João 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta. Quem é que vence o mundo? Quem é que vai vencer esse mundo difícil, as influências? Paulo fala no Romanos capítulo 12, ele roga, né, pelo povo para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, e no versículo 2 ele diz: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo. Você tem que vencer o mundo, você tem que ser diferente do mundo. O problema é que muitos cristãos querem viver idênticos àqueles que vivem, claro, nós não estamos fora do mundo, o cosmo, mas aqueles que vivem no mundo, modo de falar, sem uma direção de Deus. Então, meu amado, tem que haver uma diferença entre quem está em Cristo e quem não está em Cristo, irmão. Ele já dizia pelo profeta Malaquias: haverá uma diferença quem serve e quem não serve. Os crentes querem viver a mesma coisa daqueles que não estão vivendo a fé genuína, a palavra. E aí nós vemos os escândalos, pastores enchendo a cara de cocaína, cerveja. O que é que tem, 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 o que é que tem? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha lá, agora, segura aí. 1 João 5,6. Este, Jesus, o Filho de Deus, o Filho, este é aquele que veio por água e o quê? Como assim, irmão? Jesus, o contexto é Jesus. Este é aquele que veio por água e por sangue. Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto como os filhos participam de carne e sangue, ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte ele destruísse, aniquilasse aquele que tinha o império, o poder da morte. E lá está escrito: isto é, o diabo, que não é um ser. Estava falando da lei, do primeiro Adão, né, do pecado, estava falando de tudo aquilo que fazia parte daquele compêndio judaico. Era o opositor, era o adversário, era aquilo que era contrário à obra do Calvário. Então Jesus, ele participou de carne e sangue para desfazer de tudo aquilo que condenou o povo diante de Deus. Por que condenou, irmão? Não nos condenava. É porque você nasceu depois da cruz. Amém, amados? Resumindo, você nasceu sem condenação espiritual, sem condenação espiritual na tua vida. Na carne, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu. É igual o meninozinho da internet aí: comeu, malhou, malhou, comeu, alguma coisinha. Então na carne, plantou, vai ter que colher, irmão. Mas condenação espiritual na vida dos eleitos, dos filhos de Deus, não existe. Porque Jesus Cristo, ele na cruz cumpriu, sacrificou, e nós nascemos debaixo de um novo pacto.
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Por que Jesus veio por água e por sangue? O que isso quer dizer, irmão? Aí tem gente que não tem o que fazer, né, irmão? Aí para dizer que não sabe, irmão, porque Jesus ele veio por sangue, mas ele também veio por água. Ou seja, vocês têm que ser batizados nas águas. Não, irmão. Jesus ter vindo por água aí é o quê? É ter sido gerado aonde? E o que é que tem na placenta de uma mamãe? Água. Olha o princípio lá. Olha a importância da água no pacto. Olha a importância do nascimento de Jesus, não apenas no que tange sangue, que ela assumiu um corpo, mas também no que tange a água, porque ele foi para um ventre de uma virgem chamada Maria, e teve que ser gerado dentro daquela bolsa de água. É isso que está falando. Ele teve que nascer como um ser humano, ele teve que vir respeitando, né, a biologia, sendo que ele não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo Espírito. Foi o próprio Espírito, foi a semente do Espírito que estava no ventre daquela mulher. Mas ele teve que vir respeitando isso, por água, por sangue, não apenas por sangue, mas também por água. Vamos continuar o raciocínio, tem mais? 7. Porque 3 são os que testificam aonde? Quem é que testifica no céu? Vamos ver. O Pai, a palavra e a água testifica no céu. Porque a água é da onde? Ah, bom. Chegaram para Jesus e disseram: com que autoridade você faz isso? Aí Jesus fez assim: eu vou te perguntar uma coisa, eu vou perguntar uma coisa para vocês. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? Eles não sabiam, vocês sabem, né? Sabe por que vocês sabem? Porque Jesus disse assim, ó: não há profeta maior nascido de mulher do que João Batista. Mas, meu irmão, no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Você sabe o que é isso? Vocês nasceram, nós nascemos dentro do reino já estabelecido, irmão. Ou seja, você é o resultado perfeito de tudo aquilo que aconteceu no antigo pacto e do sacrifício que Jesus foi fazer no Calvário. Nós nascemos debaixo da graça plena do reino de Cristo estabelecido. E ele diz que nós, no reino de Deus, somos maiores do que João Batista, que foi o maior profeta da lei. Ser maior do que João Batista não significa que você tem que ser orgulhoso, querer ser melhor do que os outros. Não significa que você é mais santo do que João foi. Significa que você nasceu debaixo de uma aliança onde Cristo, o Senhor, preparou tudo para que você nascesse perfeitos. Porque João, ele viveu o pacto de condenação e morte. Nós, o pacto de vida do Espírito. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são quanto? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós não adoramos um Deus de 3 cabeças. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem uns que dizem até assim, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aquilo ali foi manifestação de Deus. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é quanto? Quanto? 1. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. E Paulo fala aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 17: o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade na tua vida, liberdade de culto, liberdade de adoração, liberdade para viver Cristo Jesus, o Senhor da glória.
1 João 5,8. E 3 são os que testificam na terra, agora é na terra. E o que era que testificava na terra? Que Jesus era o Filho de Deus e nasceu, né, de um ventre. Nasceu por meio da água e do sangue. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, porque é o Espírito que testifica, e a água e o sangue. Então quem testificava na terra, além do Espírito que testificava também no céu, era a água e o sangue. Então observe, amado, que tanto no céu o Espírito está lá testificando, na terra o Espírito permanece testificando e nos guiando em toda a verdade. Mas a água fazia parte de um processo, e que não é algo onde as pessoas devam colocar seu coração, sabe? Porque aquilo era um símbolo, aquilo era um conceito, não tem nada a ver com o culto hoje que nós temos e expressamos ao Senhor. 5,9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Ele nasceu. Jesus, Deus, um dia pisou na terra, na pessoa do Nazareno. Amém? Por isso que ele veio para os seus e os seus não receberam. Né? O verbo, a palavra que estava no céu, que testificava no céu, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Amém? E João vai continuar falando que quem não recebe o Filho não tem o Pai, porque o Filho é o Pai. Negou o Filho, não tem Deus. Então a importância dos judeus terem que reconhecer Jesus como Filho de Deus, porque Jesus era Deus na terra. Então João diz: se vocês não recebem o testemunho de Deus, que ele veio por água e sangue, ele nasceu, ele veio como ser humano, ele estava lá na manjedoura, ele foi para o Calvário. Se vocês não recebem isso, vocês não são de Deus, porque era necessário crer e receber o Filho. Olha lá, livro histórico de João, capítulo 4, versículos 6 e 7. É uma história, uma narrativa que todos conhecem. Eu não vou me prender muito aqui, mas é para dar ênfase ao tema. Olha lá. Estava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Houve a necessidade de Jesus passar por Samaria. Ele estava caminhando, cumprindo seu ministério, e houve a necessidade dele passar por Samaria. Havia um conflito entre os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, né? Tinha aquela questão de culto, eles cultuavam a Deus no monte, os judeus cultuavam a Deus em Jerusalém, no templo. Então havia essa divergência. Então Jesus parou naquele lugar, mandou os seus discípulos comprarem pão na cidade, porque sabia que os discípulos iam para a carne. Que negócio é esse, varão? Que negócio é esse, Jesus? Conversar com o samaritano e ainda mulher, né? Todo aquele preconceito machista lá do Oriente Médio. Então tinha tudo aquilo. Então Jesus, para quebrar isso, manda os discípulos comprarem pão. Vai comprar pão. E aí ele fica ali para tratar com aquela mulher. Ele precisava tratar com aquela filha. Você sabia, meu amado, que Deus trata muito conosco no pessoal, no particular? Irmão, Deus queria tratar com aquela filha ali, queria lapidar. Então o que aconteceu? Aí Jesus começa assim, de uma forma bem prática, né? Diga-se de passagem: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Olha a água no cenário de novo, irmão. Vocês viram lá no antigo pacto as lavagens. Quem sacrificava tinha que se lavar. A água sempre estava lá. A água da expiação, a água da purificação, né? Paulo fala aos hebreus que era sombra. E aqui Jesus fala que se aquela mulher conhecesse ele, soubesse quem estava falando com ela, ele ia dar uma água diferente.
uma água viva. Tu pedirias, eu estou te pedindo um copo com água, você está negando? Se você me conhecesse, Jesus estava dizendo, era você que ia me pedir, e Ele te daria água viva. Jesus está falando daquela água que era usada no Antigo Pacto? Não. Por quê? Vamos lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem com que... Olha a interpretação humana, carnal. Jesus falou, está lá escrito no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 63. A carne para nada presta, para nada serve. As palavras que eu vos digo são espírito e... Então a mensagem é espiritual. Não é no pé da letra, não é no sentido literal. Ainda que exista algumas mensagens que está falando sim no sentido literal, mas em sua maioria é espiritual, mensagem é espiritual. Então, a mulher estava achando que Jesus estava, como diz aquele ditado, caçoando da cara dela, tirando com a cara dela. Você não tem nem com que tirar a água? Olha lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. E de quem era o poço? O poço de Jacó. Onde, pois, tens água viva? Onde? Você chegou aqui, eu estou perto do poço, você me pede água, e agora você vem dizer, faz uma contraproposta, que você tem uma água viva para mim. Onde que está essa água? Cadê essa água? 12. Olha para isso, irmão. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Quem é esse irmão aí, rapaz, que está pregando essa palavra, dizendo que não tem dízimo? Quem é esse irmão aí, rapaz, que está falando que Deus não tem templo na terra? Como assim, irmão? Ele é maior do que o meu bispo? Ele é maior do que o homem lá de Roma? Que nada, irmão. Eu tenho 60 anos. Eu ajudei a fundar aquela igreja. Agora vem esse menino aí querendo ser maior do que meu pastor. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Quem era Jacó, né? O representante da lei, um dos patriarcas, né? O judeu, ele tem na mente como uma base de alicerce, a aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, a ponto de terem a maioria negado a Cristo, né? Claro, nós sabemos que existe um propósito nisso. Deus deu espírito de profundo sono também. Tudo no controle de Deus. Por quê? Porque eles esperam ainda o Messias, o Salvador. Então essa mulher pensou dessa forma: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio do poço, e os seus filhos e o seu gado? Você chega aqui me pedindo um copo com água, aí você chega dizendo que tem uma água viva para me dar. Você é maior do que meu pai Jacó, rapaz? Jacó bebeu desse poço, o gado dele bebeu do poço, os filhos dele beberam do poço. Agora o Senhor vem dizer que tem uma água viva para mim. Amados, o poço de Jacó, nós podemos parafrasear e entender aqui, que representava a lei, porque era a defesa que ela fazia, era a referência que ela tinha, sabe, representava aquilo que era cansativo. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Essa mulher era uma alma que estava sedenta, cansada, porque todos os dias ela descia ali para pegar água onde? No poço de Jacó, onde os sacrifícios não tiravam pecado, onde as consagrações por meio de água não limpavam ninguém. Era todo dia, as mesmas coisas sendo oferecidas. Assim era muitos de nós na religião: 7 dias de jejum, e vai. Não aconteceu nada. Alguns aconteceu porque Deus quis manifestar sua graça, independente do jejum, porque não foi por isso. Mas não deu certo, vamos para 21 dias. Então é aquela coisa, aquelas repetições. Eu passei em um lugar um certo momento, um certo dia,
Estou vendo os abençoados repetindo o Salmo 93 7 vezes. A oração para o Pai, a oração para o Filho, a oração para o Espírito Santo 3 vezes. Então é aquele poço de Jacó, todo dia bebendo da mesma água, todo dia bebendo da mesma água. Todo ano tem fogueira santa e nunca para de ter fogueira. Toda semana tem rosa do puxamento e haja rosa. Todo dia tem sal, porque tem tudo, né? Tem sal grosso, tem fita, tem lenço, tem toalha, tem fronha. Isso é um poço de Jacó, é o poço da religiosidade, onde as pessoas ficam lá todos os dias, e nada resolve na vida. Aquilo cansa. Aí o pastor falou que se eu der meu dízimo, Deus abre a porta. Aí ele deu, a porta não abriu. Aí ele vai culpar Deus. Pergunta o pastor diz: a tua fé está pouca. Então fica lá batendo, todo dia pegando naquele poço, todo dia, e busca aquela água, e nunca sacia a sua sede. Assim estava essa mulher, todo dia buscava água, todo dia estava com sede. Jesus disse: eu tenho uma água viva para você. A graça de Deus, o amor e a misericórdia do Pai que nos alcançou, é estes rios, fontes de águas vivas, onde você não tem mais desejo algum de voltar lá no sistema e ficar cavando naquele poço e tirando todos os dias as mesmas coisas. E toda semana tem monte, haja monte, haja monte, haja monte. Ah, eu fui para o monte fazer o quê? Eu fui buscar o Espírito. Quem disse que ele está lá? Ah, o meu pastor encontrou? Não. Então semana que vem eu vou de novo. Eita, poço de Jacó, nunca mata a sede. Aí quando você vê na fonte, a fonte: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. Eu estou lutando, irmão, para não perder a salvação, porque eu tenho que me proteger, porque o diabo está querendo me pegar, e se eu perder a minha salvação, e aí fica, e hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, e amanhã depois eu volto e aceito Jesus de novo, e reaceito e desaceito e aceito de novo, e esse poço que nunca sacia a sede. Aí vem a palavra e diz: com um único sacrifício, aleluia, Jesus vos aperfeiçoou para sempre. Isso é um rio. Era isso que Jesus queria dar para aquela mulher, meu irmão. Água, mas muita água. Olha lá, 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará até o quê? Qualquer um. Quem bebe da lei nunca sacia a sede. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Na graça de Deus é assim, ó. Jesus disse: entrará e sairá e encontrará o quê? Postagens. Vocês estão aqui sentados para continuar sendo criança? Não. Aqui nós vamos amadurecendo, crescendo. Essa palavra que eu estou pregando, daqui a pouco você vai estar ministrando, daqui a pouco o irmão que chegou agora vai estar ministrando, daqui a pouco o mundo está tomado pela palavra da graça de Deus, e todos estarão bebendo desta fonte. Mas no poço de Jacó, não. No poço de Jacó, os donos da igreja vai viajar, tem que falar com o dono do poço. Vai casar, tem que falar com o dono do poço. Ô rapaz, sou Jacó, quem cavou esse poço fui eu. A minha família bebe desse poço, os meus cachorros bebem desse poço. Então você tem que beber desse poço. Né, irmã? Tá precisando de pneu no carro? Quero, me dê. A irmã vai dar. Me deu da moto também, tá bom, irmã? Irmão, todo mundo tem que beber daquele poço. Ninguém pode desfrutar do rio de água viva. Mas aqui você desfruta do rio da água viva, que é Cristo Jesus. Porque no poço de Jacó da religião você sempre vai tornar a ter sede. E eles sabem como manter o povo com sede, né, irmão? Eles dão um jeitinho para dar o sal deles lá.
Ele joga lá a isca, olha, é assim, é assado. E o povo fica assim, ó. Eu tenho sede, pastor, quer que eu faça? Faça isso. Eu tenho sede, irmão, faça isso. E aí o povo fica, ó, levado por vento de doutrina. Como nós falamos semana passada, o Senhor está batendo na porta querendo entrar, mas ninguém deixa entrar. Olha lá, 14. Mas aquele que beber, aquele, né, irmão? Condicional, aquele que ouviu, creu. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aí que água é essa? Jesus está aí distribuindo. Porque aquele que beber da água que eu lhe der. Essa semana tem a campanha do garrafão de água no monte. E o povo atrás. Traga a sua garrafinha, porque já tem 20 garrafão ungido. E que levar dessa água, eles usam aqui, ó, texto isolado. Quem beber dessa água nunca terá. E eles tomam, continua com sede, porque não é Jesus a fonte. É o poço de Jacó disfarçado de Jesus. Ministros de Satanás que se transfiguram em apóstolos de Cristo, ministros da justiça. Eu terminei o texto? Não. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Não é mais um poço, é uma fonte, né? É um rio de água que salte para a vida. É algo para a eternidade. Essa palavra é uma palavra, meu amado, para a tua eternidade, é uma palavra para o teu espírito, não é para a tua carne, não é uma água que vai lavar o teu exterior, não é o batismo das águas que vai lavar o teu exterior, mas sim a água do espírito que já está te lavando de dentro para fora. E nunca seca, sempre jorra, sempre jorra. E aí a mulher começou a entender a mensagem, né, irmão? Até que enfim, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É dessa água que eu quero. Infelizmente, muitas pessoas começam a beber dessa água. Estou falando da graça. Começa a beber desse evangelho, depois se acomoda. Meu irmão, a fonte está aqui. Eu digo aqui, evangelho. A fonte é Cristo. Continue a beber desta água, mas tem gente que se cansa. Eu fui predestinado, eu sou eleito. Aí começa a vir, sabe, a negligência. Não, porque no espírito temos que ser fervorosos, servindo ao Senhor, irmão. E quando eu estou falando servindo ao Senhor, não é para ficar aqui limpando o espaço, não. Isso aqui eu mesmo faço. Tem uns irmãos aqui que fazem isso aqui. Servir ao Senhor no espírito é com a tua vida, com a tua espiritualidade intacta com Deus. Sabe, é entender o reino, compreender o teu chamado, os dons e a missão que Deus otorgou no teu coração, no teu espírito. É se abrir para o novo, para ser cheio dessas águas. E a mulher entendeu, ela disse: olha, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu quero dessa água. E ela entendeu, né, irmão, que essa mulher já saiu daqui. Olha, eu achei o Salvador, eu achei o profeta, eu achei o Messias. Começou a falar para todo mundo. Aí o povo começou a ouvir atrás de Jesus. Porque quando você começa a falar desta graça, o povo vai querer vir. Querer vir é examinar, conhecer. Porque o poço aí fora não tem mais nada não, irmão. Você vai ali, é do mesmo jeito. Ali é vassoura, ali não tem vassoura, mas tem coentro. Ali não tem coentro, mas tem arruda. Não tem arruda, mas tem sal grosso. Mas ali tem sabonete, mas ali tem uma ampola de óleo. Está tudo a mesma coisa, só tem canseira, irmão. O povo está sedento, o povo quer água viva para beber. O povo quer evangelho, o povo quer verdade, irmão. Olha lá, João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da onde? Da água e do... não pode entrar no reino de Deus. Para quem Jesus estava falando? Para Nicodemos, um príncipe do judeu, príncipe na sinagoga. Ele viu Jesus pregando, fazendo sinais. Ele foi de noite ter com Jesus, se encontrar com o Senhor. Ele não queria se expor, né? Tem gente que não quer se expor, né, irmão? É como uma pessoa diz assim: meu marido está chegando aí do estrangeiro e eu quero trazer ele aqui. Aí o marido chegou, disse que recebeu a palavra, mas não veio aqui. Não se preocupe não, meu irmão, eu entendo. É porque aqui não tem um ar-condicionado, né? É porque aqui não tem aquelas cadeiras
acolchoadas. Fica na paz, minha irmã. Eu sei que o seu nível é outro. Não, irmão. Você não quer Cristo, você quer mundo. O dono de todas as coisas se tornou humilde, se fez servo. Hoje as pessoas, elas não olham o alimento que está sendo dado. Ela olha a mesa que está sendo... Aliás, ela não olha a mesa e o alimento que está sendo servido. Ela olha o tamanho do restaurante. A climatização do restaurante. E é por isso que muitos deixam de reinar em vida. Quando eu digo reinar em vida, não é você ter tudo que você quer. É você ter tudo que você precisa. Que Deus dá gratuitamente. É o conhecimento desta verdade que te traz paz de espírito e descanso para a tua alma. Isso é reinar em vida. O abençoado entra em contato comigo, me diga uma coisa. Eu digo sim. Porque a gente que está na graça não está reinando em vida. Eu digo, você, eu estou. Aí porque esses homens aí, esses falsos profetas, ficam aí de avião, de Hilux, de BMW, eles estão reinando em vida. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você sentou na nossa reunião, acho que 2 vezes. Não quis continuar ouvindo aquilo que Deus tem trazido aqui para a igreja. Aí você já sai dizendo que reinar em vida é quem tem carro, casa, boa. Para com isso, irmão. Você acha que reinar em vida é isso aí? Paulo pregava em reinar em vida e Paulo passava fome. Porque tudo está aqui, ó. Tem gente que está podre de rico, mas está podre também na alma. Que reinar em vida é esse? Esteja contente com aquilo que Deus tem te dado. Estabeleça primeiro o reino, que as demais coisas Ele vai sempre continuar dando, irmão. Porque nós não estamos presos às coisas, nós estamos presos em Cristo, que é Senhor e dono das coisas. Então Nicodemos foi ter com Ele à noite. Jesus disse, se você não nascer da água e do Espírito... irmão, nascer da água, Nicodemos tinha que ser batizado. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Foi isso mesmo, irmão? Vamos ver. Tiago 3,11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Tiago falando. Vai nascer da mesma fonte, água doce e água amarga? Não. Então, ou você está vivendo as obras de maldição da lei, amarga, ou você está vivendo a graça de Jesus Cristo, água doce, água viva. Tiago 3,12. Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Claro que não. Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Irmão, aquela igreja ali parece que prega o evangelho, prega a graça, mas tem dízimo. Opa, fermento, água salgada, água amarga. Não, irmão, mas aquela igreja prega a graça, mas ele disse que eu tenho que ter cuidado para não perder a salvação. Opa. A salvação é um dom, e dom Deus dá e não toma. Tem fermento, tem sal, água amarga. Não pode. A água tem que ser doce e a água tem que ser viva. Jeremias 2,13, olha lá que lindo, ó o profeta Jeremias. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de quê? Olha lá, ó a profecia. O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Cava. Eita, deu um pouquinho de água. Estou feito. De repente a água, irmão, eu fiz esse projeto com Deus, deu certo. Deus continua fazendo. Eu sacrifiquei a minha casa, aleluia. Deus me deu 2. Eu vou sacrificar 2, que Ele vai me dar 3 ou 4. Aí sacrifica e fica pobre. É cisterna que não segura a água. Aí Deus disse, deixar as fontes, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. É o poço de Jacó, irmão. Não adianta. João 7, 37 e 38, vamos lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha quem?
Vem a mim e faça o quê? Beba. Quem quer? Beba, continue. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura: rios de águas vivas correrão do seu rios do seu interior, rios de dentro para fora. Não é mais um poço, é rio, oceano do Espírito. Olha lá, Apocalipse 21:6. E disse-me mais: está o quê? A palavra do grego tetelestai, está consumado, irmão, completo, finalizou, acabou, cumpriu-se. Foi isso que Jesus fez na cruz. Disse João na ilha de Pátimo, Apocalipse 21:6. Está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de quê? Com 10%? Não é pago, de graça lhe darei da fonte da água, aleluia, da água da vida. Olha lá, Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa dizem: vem. Sabe, era o Hosana que Israel clamava. Era o Hosana, ora vem, Senhor Jesus. E isso nós sabemos, e nós já falamos sobre isso, que isso ocorreu na parousia de Jesus no ano 70. Mas, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, meu irmão. Apocalipse 7:17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de quê? Lhes servirá de guia. Quem ia servir de guia? Olha, quem ia servir de guia é o Cordeiro, tá bom? Jesus Cristo, o ressuscitado, não é guia. Ele é o Senhor. É por isso que nós não cantamos aquelas músicas aqui: Cordeiro de Deus, amado Senhor. Porque Cordeiro é uma expressão para o povo que viveu lá no judaísmo. Porque o Cordeiro era o sacrifício. João está vivendo depois da cruz com a mentalidade do judeu. Então ele está dizendo que o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia. Porque Jesus estava cumprindo a lei e a lei era o guia. Para as fontes vivas das águas. Porque hoje você não está mais no Cordeiro, você já está nas fontes das águas vivas, amém? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você está no pacto de superior e de melhores promessas, onde a palavra do Senhor diz que você está perfeito, sem condenação e sem julgo. Vamos acabando. 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo poço, em um mesmo Espírito, irmão, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servos, que é livres, e todos temos o quê? Bebido de um mesmo? Então a água da vida, a fonte da água viva, é o quê? Olha aqui, ó. É o Espírito, é a palavra, é o Espírito, é a palavra. Olha lá, João 13:8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos, colocou uma toalha, estava lavando os pés dos discípulos. E Pedro disse: o Senhor não vai me lavar, eu não vou deixar o Senhor me lavar. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Mas porventura, esse lavar que Jesus falou era com aquela água que ele estava lavando os pés? Era esse o sentido? Não, é uma mensagem aí. Então vamos entender. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ó, o homem está me lavando. Jesus estava lavando os pés. Eu não quero que o Senhor me lave. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo.
Ele disse: então não lave apenas os pés, lave as minhas mãos, também lave a minha cabeça, eu quero tomar um banho. Resposta de Jesus: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está o quê? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos, porque ali estava quem no meio? Judas. Judas estava ali, Judas não estava limpo. João 15:3. Vós já estáis limpo, por quê? Pela palavra que eu vos tenho. Então o que é que lava? A água que lava hoje não é a água, é a palavra. Porque não é sombra, lei, é graça, Espírito, amém? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Hebreus 10:22, estou terminando. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com quê? Com água limpa. Isso aqui é o quê? A palavra, vamos ver. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pelo lavar da regeneração e da renovação do... Então o lavar agora é da água e do Espírito. E aqui nós fechamos. Olha para essa palavra. Encerramos aqui. Efésios 5, 26 e 27. Paulo falando aos Efésios: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, ao próprio Senhor, igreja gloriosa. Olha como a igreja está: igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e o quê? Então a igreja de Jesus, ela está lavada não com água de batismos, ela está lavada com a água pela palavra. E essa igreja que foi lavada com a água pela palavra, não é a igreja que está sendo lavada com a água do poço de Jacó, que todo dia está suja. Você está em pecado, miserável, pobre Senhor. A igreja de Jesus, que é lavada pela palavra, ela é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, separada e irrepreensível. Não é chamada a atenção em todo o tempo, porque entende o seu estado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, queridos. Esta é a palavra que edifica e dá